Olá, começa agora mais uma edição do Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui as principais decisões e projetos da Justiça Trabalhista. No programa de hoje, vamos até Fortaleza conhecer uma fábrica de massas e biscoitos que ampliou as ações de saúde e segurança no trabalho após um grave acidente. Também vamos falar sobre um mal que afeta muita gente e que atrapalha as atividades do dia a dia, principalmente no trabalho: a enxaqueca. Direto de Salvador, TRT da Bahia realiza mutirão para dar fim a precatórios durante a primeira semana regional da conciliação. E em Cuiabá, vamos conhecer o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, realizado em escolas de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada já começou. A equipe do Jornada foi até Fortaleza conhecer as ações de uma das maiores fábricas de massas e biscoitos do país. A empresa ampliou as ações de saúde e segurança no ambiente de trabalho após um grave acidente. Saiba mais na nossa reportagem especial de hoje. A sede da fábrica, com instalações em 8 estados brasileiros, está localizada no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Diariamente, 26 caminhões abastecem a unidade com cerca de 800 toneladas de trigo, matéria-prima para a produção da farinha usada na produção de massas, bolos, torradas, biscoitos e várias outras delícias. Como a linha de produção envolve a manipulação de alimentos, todos, inclusive os visitantes, só podem ter acesso à fábrica usando touca, avental, máscara para cobrir a barba e protetores para os ouvidos. Dos trabalhadores, dependendo da função que exercem, ainda são exigidos outros acessórios. Quem carrega peso, como José Victor, tem que usar, além de coletes para a coluna, abafadores nos locais onde as máquinas fazem muito barulho. Todo dia tem que ter a lembrança e todo dia eles não passam sem passar o alerta. Todo dia eles passam, tá aqui o alerta, reúne a gente, tudo bem legal. Adesivos espalhados em todos os setores reforçam o aviso do uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Hoje, se o próprio gestor ele vê ou o próprio colaborador vê, ele avisa. Para a gente, uma das regras de ouro é a utilização do EPI, a proteção ao colaborador. Líder no mercado de alimentos, a empresa, com mais de 60 anos de tradição no país, conta com o apoio de aproximadamente 16.700 colaboradores, divididos em 3 horários. Quem trabalha pela manhã e à tarde cumpre 44 horas semanais. Já os trabalhadores escalados no turno da noite têm jornada de 36 horas durante a semana. O empenho e a colaboração deles são fundamentais para o aperfeiçoamento do programa Positivo. Esse é o nome do projeto que incentiva os profissionais a relatarem o que pode ser melhorado na rotina de produção para garantir a segurança e o bem-estar do colaborador. Então, se eles observam que alguém está tendo um comportamento que não é adequado, eles relatam isso. Se eles observam que tem alguma condição insegura na estrutura, eles também relatam. Essas informações, elas são compiladas, isso gera um relatório e desse relatório partem-se para ações. E essas ações de correção para a gente, de forma preventiva, eliminar condições de risco. Alertas de segurança, observações de comportamento e pesquisas de percepção da cultura da segurança e saúde envolvem todos os setores da fábrica, da moagem do grão de trigo à produção da farinha, da embalagem dos alimentos e da distribuição dos produtos até a gestão da empresa. É assim desde que a segurança passou a ser tratada como um valor da empresa e responsabilidade de todos.
Acho que o envolvimento ele tem que ser de todos os colaboradores da empresa, né? Desde o colaborador que está lá na operação, que está lá na fábrica, até a presidência, né? Um fator de sucesso, né, de qualquer tipo de programa, acho que é o envolvimento principalmente de presidência e diretorias, né? Que isso é feito de uma forma muito natural. A companhia, hoje considerada referência em boas práticas no estado do Ceará, reforçou ações de saúde e segurança no ambiente de trabalho após a morte de 4 trabalhadores na unidade de produção de gordura e margarina em uma das fábricas de Fortaleza. A explosão, que também feriu outros 4 empregados, ganhou destaque nos jornais e resultou na condenação da empresa pela Justiça Trabalhista Cearense ao pagamento de mais de R$2 milhões em indenização. Nunca mais tivemos nenhum problema dessa natureza, né? E a gente vem realmente fazendo um trabalho muito forte, né? Para evitar, obviamente, né, que isso não aconteça mais dentro da nossa empresa. E a gente percebe claramente que toda essa cultura e toda a prevenção que vem sendo feita ao longo desses anos tem dado resultados bastante positivos. Esse processo de fortalecimento da cultura da prevenção começou a ser implementado em 2014 com a capacitação de diretores e gerentes e a conscientização de todos os colaboradores. A quantidade de acidentes dentro das 6 fábricas da companhia que adotam as ações do programa Positivo caiu 20% entre 2014 e 2015, e a tendência de redução se mantém em 2016. Neste ano foram registrados apenas acidentes considerados de pequeno porte, como tropeços e torções. Houve bastante avanço, né? Assim, a gente conseguiu avançar muito com a mudança de cultura. As pessoas hoje, elas já relatam muito mais situações de condição insegura ou de comportamento inseguro. Elas estão entendendo muito mais sobre saúde e segurança. Elas já têm uma percepção do risco das atividades dela de uma forma agora mais consistente. Não é mais uma coisa de eu acho. Elas agora sabem porque elas são envolvidas dentro do processo de reconhecimento desses riscos. Para a eliminação de potenciais riscos à saúde do trabalhador, a fábrica também tem apostado em medidas que garantam não apenas a proteção individual. O investimento em equipamentos de proteção coletiva inclui a readequação dos espaços ocupados a maior parte do tempo pelos empregados. Um dos riscos que nós temos em relação ao calor, hoje a gente tem o sistema de ventilação industrial para o conforto térmico do colaborador, sempre em parceria forte com o nosso setor de engenharia. A meta é que todas essas ações do programa Positivo sejam implantadas em todas as unidades da companhia até 2024. Os resultados obtidos com o projeto foram compartilhados com o gestor do programa Trabalho Seguro no Ceará. Durante o encontro com a diretoria da empresa, o desembargador Francisco José Gomes da Silva pediu para que, a partir de agora, também seja dada atenção especial à identificação e ao tratamento adequado dos profissionais com transtornos mentais. Eu provoquei a empresa para que crie algum programa específico no sentido de se antecipar aos problemas que porventura possa ter o trabalhador. Então a ideia foi que se crie aqui um programa específico para evitar que o trabalhador que tem algum tipo de transtorno mental venha a ser demitido ou venha a pedir demissão em função de não conseguir superar esse problema. Queremos chegar às melhores práticas que nós temos de segurança pelo mundo afora, né? O objetivo máximo é acidente zero, né? Estamos estruturando e caminhando para isso. Esperamos um dia chegar nesse ponto. Vamos conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho por todo o Brasil. Um posto de gasolina no Rio de Janeiro terá de indenizar em R$10 mil por danos morais um frentista que passou a receber ameaças de morte após o estabelecimento ter sido assaltado. O empregado alegou que havia pedido transferência para outro posto, mas o sócio da empresa insistiu que o trabalhador resolvesse a situação sozinho e negou o pedido. Para o TRT do Rio de Janeiro, a atitude do empregador colocou a vida do frentista em risco e atingiu a dignidade do empregado.
Uma loja de free shop do aeroporto de Brasília terá de pagar R$30 mil de indenização por danos morais a um caixa que foi revistado e preso por aceitar gorjeta de um cliente, fato que é proibido pelo estabelecimento. A decisão é do TRT da 10ª Região, que também anulou a demissão por justa causa do empregado, por não ter ficado demonstrado que a conduta do trabalhador tenha causado prejuízo à empresa e por não terem sido utilizadas medidas disciplinares pedagógicas antes da demissão. Uma professora de uma escola inclusiva vai ser indenizada em R$5 mil por danos morais após ter sido agredida 5 vezes por um aluno que apresentava problemas de comportamento. Para o TRT de Minas Gerais, a instituição foi omissa e não adotou as medidas necessárias para preservar a integridade da trabalhadora. O regional ainda destacou que não houve qualquer preparação dos professores para o cuidado com crianças que necessitam de tratamento especial. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, como a enxaqueca atrapalha as atividades do dia a dia, principalmente no serviço. E ainda hoje, TRT da Bahia realiza mutirão para dar fim a precatórios. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT de Goiás. O ministro conversou com desembargadores, juízes e advogados, verificou sistemas processuais e visitou as dependências do tribunal. O TRT da 15ª Região, em Campinas, promoveu audiência pública sobre a aprendizagem profissional. Participaram do evento integrantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e representantes de entidades do Sistema S. Na audiência, foram debatidas a importância da lei da aprendizagem para a formação profissional dos jovens e os aspectos jurídicos da lei. Os vereadores mirins da Câmara Municipal de Florianópolis receberam cartilhas educativas com informações sobre os malefícios causados pelo trabalho infantil. O material faz parte da mostra Um Mundo Sem Trabalho Infantil, uma iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Uma pesquisa realizada pelo IBOP mostrou as dores que os brasileiros mais sentem e a dor de cabeça ficou em primeiro lugar. Em alguns casos, ela se torna mais forte, sendo acompanhada de sensibilidade à luz, sons e cheiros. É a enxaqueca, que quando crônica pode atrapalhar e muito o dia a dia do trabalhador. Esse é o tema do quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Acompanhe. Uma dor insuportável na cabeça. Qualquer raio de luz ou barulho incomodam. O que alivia um pouco é ficar em ambientes assim, silenciosos e completamente escuros. A enxaqueca é uma dor silenciosa e forte, muito mais intensa do que a dor de cabeça normal. Quando crônica, afeta mais as mulheres e é causada por um desequilíbrio químico nos neurotransmissores do cérebro. A cabeça fica sensível. Aí surgem as pulsações nas têmporas. Por ano, pelo menos 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença no Brasil. É uma dor de cabeça de grande intensidade, de forte intensidade, pulsátil, então o paciente tem aquela sensação que está latejando, ou alguns descrevem como um coração pulando dentro da cabeça, tá? Ela tende a começar de um lado só da cabeça e pode migrar para o outro ou ficar na cabeça toda, mas ela tende a começar de um lado só. São sintomas da enxaqueca: irritação, náuseas, enjoos, fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz, fonofobia, intolerância a qualquer barulho, tontura, fadiga e falta de concentração. Nos casos mais graves, os pacientes sentem dores no abdômen. A neurologista explica que a doença crônica é considerada genética, mas alguns hábitos podem aumentar a probabilidade de a pessoa sentir os sintomas da enxaqueca. A enxaqueca normalmente ela é multifatorial e aí quando a gente usa a palavra causa, a gente pensa primeiro numa causa primária, né? Alguma coisa que deixa aquela pessoa predisposta à enxaqueca, então parece que há uma predisposição genética. Nas famílias que têm mais enxaqueca, a gente vê que as pessoas são mais acometidas.
mais comum em mulheres, e existem os gatilhos. Então, uma pessoa que tem uma predisposição a ter uma enxaqueca, a ansiedade, o uso excessivo de analgésicos, o sono de maneira inadequada e o sedentarismo e uma alimentação inadequada são gatilhos comuns para desencadear crises em alguém que tem uma predisposição genética. Além de ser extremamente incômoda, a enxaqueca é vista pelos médicos como fator de risco para outras doenças. Pesquisas apontam que a doença é tão perigosa quanto a obesidade, diabetes e pressão alta. Pessoas com enxaqueca podem sofrer acidente vascular cerebral e outras doenças cardiovasculares com maior facilidade. O risco é grande, principalmente em pacientes que fumam ou usam algum anticoncepcional, no caso das mulheres. Por isso, é essencial o acompanhamento médico. A gente usa 2 linhas de tratamento. Tratamento profilático, que é aquele que vai fazer a profilaxia. O que é profilaxia? É evitar que aconteça. Então, diminuir a frequência de crises. O objetivo do tratamento é ter no máximo 2 crises por mês que consigam ser resolvidas com a medicação oral. Então, se eu tenho 2 crises por mês, mas o paciente precisa ir para o hospital e fica sem trabalhar aquele dia e fica mal, o meu tratamento não está sendo eficaz. Então, eu vou ter 2 linhas de medicação. A que eu uso para profilaxia e a que eu vou usar no momento da crise. E que são medicações específicas para enxaqueca. Embora a doença possa estar mais presente na velhice, em alguns casos o problema aparece ainda na adolescência. Foi o que aconteceu com a Rosiane. Ela enfrenta a enxaqueca desde os 15 anos de idade. Com o passar do tempo, o problema só vem piorando. Nada resolve as dores. Quando começa a doer aqui, nessa parte aqui, fica direto. Eu sei que não vai passar com remédio nenhum, nem na veia, nem com nada. Começa aqui, fica, esquenta. Tem vezes que aqui atrás, a minha nuca, o pescoço dói muito, dói tudo. Quando começa, você já sabe. Quando começa, eu já sei. Eu já sei que é a crise e não vai embora com... Muito difícil. O remédio dá uma aliviadinha, aí passa o efeito, aí volta. Me atrapalha sair, trabalhar, meu dia a dia com minha filha. Eu não consigo brincar assim com ela muito, porque dói demais. Todo dia eu falo para ela, minha filha, eu tô com dor de cabeça, mãe tá com dor de cabeça, mãe tá com dor de cabeça. É muito ruim. Por causa das fortes dores durante as crises, Rosiane já ficou afastada do trabalho várias vezes. Ela afirma que não consegue ficar na empresa quando as dores começam. Já foi ao médico, mas até agora nenhum tratamento solucionou o problema. Trabalho de vigilante, trabalho armada. E para mim é ruim, às vezes quando eu estou com enxaqueca, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que ligar para o meu fiscal, meu supervisor, para me substituir, porque eu não consigo nem me levantar de tão ruim. Eu já cheguei a dar atestado, só que é muito ruim, porque preciso homologar o atestado, às vezes o médico cria caso com aquilo, né? Mas é uma dor insuportável. Eu não desejo isso para ninguém. A enxaqueca não tem cura. Mas hábitos saudáveis como praticar atividades físicas, ter um sono regular, se hidratar e se alimentar bem podem minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Com isso se consegue, às vezes, um paciente que fica anos sem ter uma crise de enxaqueca e que quando tem, com uma medicação simples, sem abuso, ele consegue ficar livre da dor. No próximo bloco, TRT da Bahia realiza mutirão voltado à solução de precatórios. E em Cuiabá, projeto aproxima juízes do trabalho e escolas de Mato Grosso. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT da 11ª Região realiza a campanha Natal Solidário. Até o dia 12 de dezembro, os interessados em participar podem fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Conheça os pontos de coleta em facebook.com/TRT11oficial. O TRT da Bahia realizou pela primeira vez um mutirão voltado à solução de precatórios. Durante a primeira Semana Regional da Conciliação, várias medidas foram adotadas para estimular os entes públicos a quitarem dívidas trabalhistas. Quase 20 milhões de reais arrecadados em 928 acordos firmados.
Este é o balanço da primeira semana regional da conciliação do TRT da Bahia. Pela primeira vez, o tribunal realiza um mutirão voltado para solucionar precatórios. A gente identificou a necessidade de dar um enfoque nos processos envolvendo os entes públicos. Então, são basicamente processos de precatórios de municípios do interior que estão sendo incluídos para agilizar o pagamento do crédito desses trabalhadores. O prefeito do município de Canudos aproveitou para conciliar e o acordo deve beneficiar mais de 100 trabalhadores. É gratificante porque a gente consegue atender, né, os anseios dos trabalhadores e também dar uma segurança para o município por conta que não tem sequestro. Então a gente dá para a gente programar. Outro município que também vai se programar para pagar cerca de 30 trabalhadores é Dias Dávila, que firmou um acordo no valor de R$1.700.000. Através desse acordo, o que se tem? É um percentual que é retido do FPM e o município tem a condição de fazer um planejamento frente aos valores que vão ser bloqueados no município para serem pagos aos trabalhadores. Foi determinado o percentual de 3% e vai gerar em torno de 66 mil mensal a partir de janeiro e acredito que esse acordo dure por volta de 22 meses. O que é interessante porque uma execução, né, contra o ente público é sempre difícil. Então o acordo pode encurtar esse caminho e favorecer o credor. As audiências realizadas no mutirão foram uma verdadeira aula para estudantes de uma faculdade de Salvador. Algo que a gente percebeu muito forte é o quão importante, né, o papel dessa motivação para a conciliação, uma vez que o ente público ele goza de prioridades, né, que o setor privado não goza. Né? Do outro lado, a hipossuficiência desses trabalhadores, isso nos motiva cada vez mais sermos agentes desse papel de justiça social. E saímos daqui apaixonados e realmente querendo abraçar de fato aí a profissão de sermos advogados trabalhistas. Vamos até Cuiabá conhecer o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania do TRT de Mato Grosso. Por lá, escolas municipais da capital mato-grossense recebem a visita de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho. Veja só. Trabalho, Justiça e Cidadania, ou mais conhecido como TJC. Este programa dos magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso está em sua 8ª edição. Como foco, a conscientização de crianças e adolescentes sobre direitos e deveres fundamentais. É uma semente que nós plantamos, né, para que as crianças elas façam as boas escolhas, que elas vão para a área da educação, para que elas tenham conhecimento dos seus direitos básicos, dos direitos do cidadão e que com isso elas alcancem os seus sonhos, né, os seus objetivos. Só os professores é muito pouco para explicar, né, coisas a respeito de leis, né? Então a presença dos magistrados hoje aqui na escola foi muito importante. Neste semestre, a Escola Municipal de Jane Ribeiro Campos e o Colégio Salesiano São Gonçalo têm participado do projeto. Além das atividades pedagógicas em sala de aula, os alunos tiveram palestras com os juízes e outros representantes de instituições parceiras. Eu considero uma prática fantástica justamente porque agrega valor ao que a gente faz na realidade, no dia a dia, e informa a população, né? As pessoas vão saber o que eu faço, por exemplo. Falar com os jovens, falar com as pessoas é garantir um futuro melhor para todos. O trabalho de conscientização, de informação, perpassa por uma sociedade mais justa, por uma sociedade onde o compromisso com a cidadania deve ser a coisa mais importante. Eu gostei muito, eu acho que é um tema assim que eu já queria trabalhar faz muito tempo e eu achei que foi muito boa a palestra, inclusive bem alegre. Passa um WhatsApp. O game Futuro em Jogo, que alerta para a exploração do trabalho infantil e outros perigos, também foi apresentado aos alunos. O desafio lançado era passar de fases e finalizar, mas o incentivo maior mesmo é ajudar nas escolhas dos melhores caminhos para a própria vida. A gente começa a perceber como a gente vê isso no nosso dia a dia e a gente percebe o quanto é importante para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Acho que isso vai direcionar bastante pessoas assim, para o que vai querer mesmo da vida.
Uma das etapas foi a visita dos estudantes e professores ao Tribunal Regional do Trabalho, que também é uma forma de ficar mais familiarizados com o judiciário. Os alunos estão entusiasmados de conhecer o tribunal, porque as palestras que têm acontecido nas escolas têm dado novas visões, novos paradigmas para aquela sociedade em que estamos inseridos. Vejo que a nossa escola, Dejane Ribeiro Campos, ela está localizada em uma comunidade muito carente lá no bairro Jardim Vitória e vejo crianças que têm uma visão fantástica do Tribunal do Trabalho. Só que eles não tinham ainda o contato pessoal com o tribunal em si. Hoje eles já têm uma noção através do trabalho que vem sendo desenvolvido. Para mostrar o que já aprenderam, os alunos participaram de um concurso de redação com direito a prêmios. Pela escola Dejane Ribeiro Campos, a Camila sensibilizou os jurados ao escrever sobre trabalho infantil. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar logo em primeiro lugar, mas eu fiz esse concurso e eu nem estava pensando em ganhar nem nada, eu só fiz com as minhas palavras tudo que veio na cabeça, o que eu pensava sobre o trabalho infantil, em acabar com o trabalho infantil. A mostra itinerante sobre esse tema também foi exposta no Colégio São Gonçalo. O acervo apresenta fotos de uma dura realidade para muitas crianças. Essa exposição vem coroar, na verdade, todo o trabalho que eles fizeram. Né? Alguns que já passaram aqui já apontaram falando assim, tipo, isso aqui que a gente trabalhou, tá vendo aqui aquele tema que a gente desenvolveu. Então, é um casamento perfeito mesmo. Esse aprendizado de cidadania deve ser levado para toda a vida. Meu sonho é ser um juiz e tentar mudar o mundo. Eu venho de um bairro carente. Eu conseguindo isso, eu também quero melhor para o meu bairro. Então, onde você estiver, é possível, é só ter um sonho. E a jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!